Quando ele descobriu a traição daquela que jurou ser seu amor eterno, o mundo parou. Seu coração não apenas congelou, ele se despedaçou em um silêncio aterrador. Sentindo o peso de cada mentira, cada toque dissimulado, e em meio ao vazio imenso algo despertou. A dor deu lugar a uma fúria intensa e a um desejo de vingança tão devastador quanto o amor que um dia sentiu. Minha esposa traidora entrou em pânico quando chegou em casa e viu que eu sabia sobre seu caso, e a expus para todo mundo. As placas estavam prontas e posicionadas na porta de entrada. Passei a maior parte dos últimos 2 dias trabalhando nelas, pois queria que ficassem perfeitas. Agora vem a parte difícil: subir as escadas até o quarto principal, arrancar os lençóis, tirar o colchão da cama king size e, meio carregando, meio arrastando, levar tudo escada abaixo, pelo corredor, até a porta da frente e colocá-los na grama, perto da rua. Voltei para casa. Subi as escadas novamente e joguei a roupa de cama escada abaixo. Levei tudo para fora e fiz uma pilha ao lado do colchão. Olhei para o relógio. 4h22. Preciso me apressar. Tenho que terminar até às 5 horas. Em seguida, desmontei e levei a cama em partes, montando-a no gramado, e por volta das 4h35, ela estava pronta. A próxima peça era a mesa da cozinha, que era leve o suficiente para que eu pudesse carregá-la sozinho, virando-a de lado e levando-a para fora, colocando-a ao lado da cama. O último item era um tapete de 6x8 da sala de estar. Eu o enrolei e o posicionei junto aos outros itens no gramado. Coloquei as placas e observei orgulhoso. Eram apenas 4h55. Ainda faltavam 10 minutos para minha esposa chegar. Saí para o meio da rua e virei-me para admirar meu trabalho. Estava tão perfeito que quase me trouxe lágrimas aos olhos. A cama dela, a mesa da cozinha e o tapete. 3 lugares onde eu sabia, com certeza, que minha esposa e o amante dela haviam tido encontros íntimos repetidamente nos últimos 6 meses. As placas estavam altas o suficiente para não serem alcançadas, e fui lendo uma a uma. A grande placa em frente aos móveis dizia: esses itens são seus, pegue-os de graça. Eles não são mais necessários nesta casa. Se você suportar o fedor da traição e das promessas quebradas, sinta-se à vontade para levar. A placa acima da cama dizia: nesta cama, minha esposa quebrou repetidamente seus votos de casamento e destruiu nosso matrimônio, ao ter encontros íntimos com seu amante 2 vezes por semana, nos últimos 6 meses. Hoje à tarde foi o último encontro deles. Havia uma placa acima da mesa da cozinha que dizia: minha esposa e seu amante costumam se divertir nesta mesa, geralmente poucas horas antes de me servir o jantar. Acima do tapete, pendurei uma placa com uma inscrição semelhante. Em cada placa, incluí uma fotografia 17x24 do casal adúltero, ilustrando suas ações no respectivo móvel. A quinta placa, levemente posicionada atrás da mesa, dizia: o amante da minha esposa é seu chefe, Greg Allen, da Mitchell Price and Allen Hewitt. Ele é casado e tem 3 filhos. Não acho que a esposa dele saiba disso tudo, mas logo saberá. 4h57. Há tempo. Ela deve estar chegando a qualquer momento. Virei e percebi que um grupo de vizinhos já havia se reunido para ver o que eu estava fazendo. Alguns carros pararam, e várias pessoas estavam falando ao celular, provavelmente chamando amigos para virem assistir, ou ligando para a polícia para me denunciar por promover indecência pública. Acenei casualmente para a multidão e entrei na casa, fechando a porta atrás de mim. Às 5h05 em ponto, vi o carro da minha esposa dobrar a esquina no final da rua, e diminuir a velocidade ao ver todas as pessoas reunidas em frente à nossa casa, olhando para algo em nosso gramado, conversando e rindo entre si. Ela dirigiu devagar até a casa que compartilhamos nos últimos 10 anos e parou em frente, observando os móveis e as placas em nosso jardim, prestando especial atenção, com certeza, nas grandes fotografias dela com o chefe, Greg Allen. Mesmo através da janela do carro, no meio das 40 ou 50 pessoas ao redor, ouvi seu grito: não! Oh, Deus, não! Finalmente, seu olhar se moveu das placas para a janela da frente da casa, onde ela me viu. Ficamos nos encarando. Ela parecia devastada. Seu rosto estava pálido como cera. Vi lágrimas escorrendo pelas bochechas dela, como se perguntasse a mim o motivo de tudo aquilo. Eu tinha a mesma pergunta para ela. Observei-a por alguns segundos, então me virei e fechei as cortinas. Acho que devo explicar como minha esposa, Sherry, e eu acabamos nesse lugar trágico. Meu nome é Jack Meyer. Conheci Sherry na faculdade, no meu primeiro ano. Um amigo em comum sugeriu que nos conhecêssemos, e quando nos encontramos pela primeira vez, fiquei encantado. Sherry não era uma mulher bonita no sentido clássico, mas era muito fofa e atraente. Ela tinha 1,57 de altura, olhos azuis lindos e cabelos loiros na altura dos ombros. Seu corpo era pequeno, mas perfeitamente proporcionado. Seus seios generosos e cintura fina me cativaram. Embora ela não soubesse na época, eu havia decidido que ela seria minha. A ideia de não conquistá-la nunca me passou pela cabeça. Sherry e eu começamos a namorar. Em poucas semanas, nos tornamos um casal. Um mês depois de nos conhecermos, fizemos amor pela primeira vez, e foi como nada que eu já tinha experimentado. Eu estava obcecado por Sherry, e não conseguia me satisfazer com seu corpo. Nenhum de nós era iniciante, mas nossa experiência era limitada, e aproveitávamos os corpos um do outro.
Acho que é seguro dizer que estávamos tão apaixonados quanto poderíamos estar. Nos casamos logo após o ensino médio e nos mudamos para nossa primeira casa, um condomínio em Van, Nova York. Sherry obteve sua licença de corretora de imóveis e começou a trabalhar em uma das agências mais renomadas da região. Eu usei meu diploma de engenharia para conseguir um bom cargo em uma empresa de eletrônicos e nos acomodamos no que eu pensava ser a vida perfeita. Nos 13 anos seguintes, vivemos uma vida incrível juntos. Primeiro, no nosso apartamento, e depois, conforme nossa renda aumentou, compramos a casa dos nossos sonhos e expandimos nossa família. Primeiro veio Shelby, que agora tem 8 anos, e 2 anos depois, veio Ryan, que agora tem 6. Sherry e eu amamos essas duas crianças profundamente. Vivemos um pelo outro, e por nossa família. Então, o que aconteceu? É uma pena que eu não possa explicar. Gostaria de dizer que percebi pequenos sinais de que algo estava errado, mas não percebi. Eu estava completamente cego e tranquilo, vivendo em um mundo de amor e confiança absoluta com minha esposa. Foi um feliz acaso que me alertou, um acidente causado pela nossa filha Shelby, que ficou doente na escola. Era uma quinta-feira, pouco antes do meio-dia. A enfermeira da escola me ligou e disse que Shelby estava passando mal, com algo que parecia uma gripe. Naquele momento, eu estava no meio de uma reunião e pedi que a enfermeira ligasse para minha esposa. A enfermeira me disse que tentou ligar para Sherry no escritório, onde informaram que ela estaria fora a maior parte do dia. Ela ligou para nossa casa, mas ninguém atendeu, então deixou uma mensagem no celular dela, que foi direcionada para a caixa postal. Por fim, a enfermeira me ligou, pois era importante que minha filha fosse buscada o quanto antes. Pedi desculpas à minha equipe e dirigi o mais rápido possível para a escola de Shelby, onde a busquei e voltei para casa. Ao chegar e abrir a porta da garagem, fui surpreendido ao ver um carro desconhecido estacionado no meu lugar, ao lado do carro da minha esposa. Naquele exato momento, senti um nó na garganta e meu estômago começou a revirar. Não, isso não pode estar acontecendo, pensei. Minha esposa, a mulher que amo mais do que a minha própria vida, não pode estar tendo um caso. Isso é impossível. Mas, ainda assim, por que havia um carro estranho na garagem? Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir, mas não podia deixar minha filha perceber nada. Fique no carro um minuto, Shelby. Mas por quê? Eu quero dormir, ela reclamou. Eu sei, querida, mas acho que tem um exterminador em casa, pulverizando o lugar contra insetos, e o spray pode te deixar ainda mais doente, menti para ela. Foi a primeira mentira que contei para minha filha. Deixe-me verificar primeiro, e depois venho te buscar. Shelby resmungou mais um pouco, mas se deitou no banco de trás, esperando por mim. Abri a porta da cozinha o mais silenciosamente que pude, desesperado para encontrar minha esposa e alguma amiga tomando café e conversando na mesa da cozinha. Mas, ao virar o canto, encontrei a cozinha vazia. Caminhei até a sala de estar, na esperança de encontrá-la sentada no sofá conversando, mas também não havia ninguém lá. Então, ouvi sua risada, aquela risada alegre e jovial que eu conhecia tão bem. Vinha de cima, e meu coração afundou. Os únicos cômodos no andar de cima eram os quartos. Minhas pernas estavam bambas, mas me obriguei a continuar. Por pior que fosse, eu precisava descobrir. Subi as escadas em silêncio, o carpete abafando o som dos meus passos. O primeiro quarto era o da minha filha. A porta estava aberta, e ao olhar para dentro, vi que o quarto estava vazio, a cama arrumada. A segunda porta dava para o quarto do meu filho, que estava fechado. Comecei a abrir, mas então ouvi a risada da minha esposa novamente, vindo do final do corredor, do quarto principal. Com o coração preso na garganta, me aproximei da porta e escutei. No início, não ouvi nada. Então, ouvi a voz dela, falando com outro homem. Ele simplesmente não consegue me fazer sentir o que você faz. Ele me ama muito e tenta com afinco, mas, toda vez que ele faz amor comigo, tudo o que consigo pensar é que é você que está dentro de mim, me preenchendo, me completando como nenhum outro. Meu corpo gelou. Minha esposa, aquela que eu tanto amava, não suportava a forma como eu fazia amor com ela. Eu precisava ver com meus próprios olhos, mas, ao mesmo tempo, não queria que eles me vissem. Eu percebi que meu casamento havia acabado, mas ainda precisava de uma prova visual do caso dela. Com o coração completamente partido, abri a porta devagar, apenas uma fresta, só o suficiente para dar uma olhada. O que vi matou cada resquício de amor que já senti pela minha esposa. Reconheci o homem ao lado dela. Era seu chefe, Greg Allen. Meu primeiro impulso foi avançar nele e acabar com ele ali mesmo, mas percebi que isso só me colocaria na cadeia. Afinal, ele não a forçou. Ela se entregou a ele de forma voluntária e entusiasmada. De alguma forma, consegui voltar para o carro, fechei a porta da garagem, liguei o motor e saí da entrada. Papai, para onde estamos indo? Eu estou mal, quero ir para a cama. Eu sei, Shelby, mas o que está acontecendo na casa vai te deixar ainda mais doente do que você já está. Eu só fiquei lá dentro por alguns minutos, e já me sentia mal. Não queria contar a verdade, mas também não queria mentir. Vou te levar para a casa da vovó por algumas horas, até que o cheiro vá embora. Era uma viagem de 15 minutos até a casa da minha mãe. E enquanto dirigia, minha mente estava completamente fora de controle. Meu casamento acabou, sem nenhuma esperança de salvação. Não há como eu ficar com a mulher que vi alguns minutos atrás, quando ela e o amante estavam fazendo aquilo na minha cama. Minha cama. Bati com o punho no volante, e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Papai, o que aconteceu? Tá tudo bem, Shelby. Eu estou bem, não se preocupe. Deixei Shelby com minha mãe.
dizendo que a buscaria em algumas horas. Não expliquei nada para minha mãe sobre o que havia presenciado. Apenas pedi para ela cuidar de Shelby até eu voltar do trabalho. Eu estava tentado a voltar para casa e confrontar o casal traidor, mas decidi que precisava de mais do que apenas um confronto. Eu precisava de vingança. Ao retornar para o escritório, comecei a formular planos para destruir minha esposa e o chefe dela. A empresa onde trabalho tem várias divisões. Quando cheguei ao meu escritório, pedi à minha secretária que garantisse que eu não fosse interrompido pelo resto do dia. Então, peguei o telefone e liguei para meu colega do departamento de segurança, Dan Taylor. Dan era um engenheiro excelente e um bom amigo desde a faculdade. Disse a ele que precisava vê-lo imediatamente, e ele respondeu que chegaria em meia hora. 20 minutos depois da ligação, ele entrou. Qual é a novidade, Jack? Entre, Dan, e fecha a porta. Uau, você parece que perdeu seu último amigo. É mais ou menos isso, e preciso de ajuda. Qualquer coisa, Jack, o que está acontecendo? Acabei de pegar minha esposa e o chefe dela, juntos, na minha casa, na minha cama. Caramba, Jack, você tá brincando? Quem me dera. Eu tinha que buscar minha filha na escola, e quando cheguei em casa, havia um carro estranho na minha garagem. Entrei silenciosamente e os encontrei no nosso quarto, na nossa cama. Eu não queria acreditar, mas era verdade. Isso é inacreditável, Jack. Ninguém deveria passar por isso. O que você fez quando os confrontou? Não fiz nada. Eu queria muito, mas minha filha está doente e não podia arriscar que ela os visse juntos, então pedi para ela me esperar no carro. Depois que os vi juntos, saí silenciosamente e levei Shelby para a casa da minha mãe. E o que você vai fazer agora? Não tenho certeza ainda, mas sei que preciso de provas. Preciso de áudio e vídeo deles na próxima vez que fizerem isso, e é aí que você entra. Você tem câmeras de segurança e microfones, algo pequeno que eu possa esconder em alguns cômodos da casa para gravar tudo o que acontece. Acho que posso te ajudar com isso, Jack. Mas como você sabe que vai haver uma próxima vez? Talvez tenha sido uma coisa de uma vez só, algo que saiu do controle. Sem chance, Dan. Eles falaram sobre fazer isso regularmente nos últimos 6 meses. Não sei se eles sempre vêm para minha casa, mas aposto que sim. Hotéis deixam rastros que nenhum dos dois pode se dar ao luxo de ter, e a esposa dele está em casa durante o dia. Então, é só a minha casa, quando eu estou no trabalho e as crianças estão na escola. Conversamos por mais alguns minutos, então partimos para os detalhes. Dan disse que tinha acesso a uma nova linha beta de câmeras e microfones sem fio em miniatura, que funcionariam com meu laptop ou computador de casa. Ele também tinha um pequeno gravador de voz que eu poderia colocar debaixo do banco do carro da Sherry para gravar qualquer conversa que ela pudesse ter enquanto dirige. Isso só gravaria o lado dela da conversa, mas era melhor do que nada. Agradeci a ele e disse que pegaria tudo no escritório dele no dia seguinte. Voltar para casa naquela noite foi a coisa mais difícil que já fiz. Eu não sabia se conseguiria encarar minha esposa e agir como se nada tivesse acontecido. Decidi que a melhor coisa que eu poderia fazer era fazer Sherry pensar que eu estava me sentindo mal. O que, na verdade, eu estava. Peguei Shelby na casa da minha mãe, e quando chegamos em casa, Sherry estava na cozinha, preparando o jantar. Quando viu que Shelby estava comigo, ela ficou furiosa. Onde você estava? Por que não me ligou para dizer que Shelby estava doente? Acabei de receber uma mensagem da enfermeira da escola na secretária eletrônica. A escola tentou te ligar, Sherry, mas, por algum motivo, você não estava disponível. Ligaram para seu escritório e disseram que você não estava lá. Então, ligaram para seu telefone de casa e deixaram uma mensagem. Até tentaram seu celular, mas foi direto para a caixa postal. Meu Deus, devo ter desligado sem querer quando estava mostrando alguma coisa em casa. Não tive um minuto de descanso o dia todo. Sim, tenho certeza disso. Ocupada demais para se preocupar com a nossa filha. Sherry abraçou Shelby, pediu desculpas e depois a ajudou a ir para a cama. Minha esposa pode ser uma traidora, mas ela realmente ama seus filhos. Eu parecia ser um obstáculo para sua felicidade. Bem, isso estava prestes a mudar, e muito em breve. Sherry colocou nossa filha na cama, e voltou para a cozinha para preparar uma sopa e terminar de fazer o jantar para todos nós. Também não estou me sentindo bem, eu disse. Acho que vou dormir no quarto de hóspedes hoje, caso eu esteja contagioso. Sherry colocou a mão na minha testa. Você parece suado, querido, e está pálido. Sim, pálido e suado. Isso é o que acontece quando você pega sua esposa com outro homem na sua própria cama. Não respondi mais nada. Apenas me virei e subi as escadas. Fui primeiro ao quarto principal. Eu realmente não queria entrar lá, mas precisava pegar meus itens de barbear, escova de dentes e roupas para o trabalho no dia seguinte. Então, me obriguei a entrar no quarto. A janela estava aberta, o cheiro de intimidade havia desaparecido, e a cama estava feita. Ela deve ter trocado os lençóis. Aquilo me matou por dentro. Uma onda de raiva tomou conta de mim, mas a reprimi. Eu precisava permanecer calmo até poder trazer as chamas do inferno sobre eles. E eu vou fazer isso. Claro que vou. Recolhi minhas coisas e fui para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de mim. Tirei a roupa, ficando só de roupa íntima, e me deitei na cama. Meu corpo parecia de madeira. Eu queria chorar, mas me obriguei a segurar. Eu tinha uma missão a cumprir, e não podia deixar minhas emoções atrapalharem. Por várias horas, fiquei deitado no escuro, sem conseguir dormir.
Minha esposa entrou no quarto depois de alimentar as crianças e colocá-las para dormir. Fingi estar dormindo. Ela tocou minha testa com a palma da mão e saiu, fechando a porta atrás de si. Sherry sempre levava as crianças para a escola. Então me levantei cedo, tomei um banho e saí de casa antes que ela acordasse. Sinceramente, não me importava com o que ela pensasse naquele momento. Eu só queria sair do que até ontem eu considerava um casamento maravilhoso, construído sobre fidelidade, honestidade e compromisso. Como eu era cego, como estava tragicamente enganado. Cheguei ao trabalho antes de qualquer pessoa no escritório, fiz café e comecei a organizar meus planos. Sabia que teria que cancelar nossos cartões de crédito conjuntos, transferir metade das contas conjuntas para outro banco, apenas no meu nome. O testamento, o seguro de vida e os beneficiários do 401k precisavam ser alterados, removendo Sherry e nomeando apenas Shelby e Ryan. Parecia que tão pouco precisava ser feito para dissolver os últimos 13 anos da minha vida. Tinha que ser mais difícil, e no fundo, eu acreditava que, em algum momento, seria. Também sabia que precisava encontrar um bom advogado de divórcio, para tentar evitar que Sherry me prejudicasse. Este era um estado de divórcio sem culpa, então o adultério não teria influência no acordo financeiro, mas poderia me ajudar a manter a guarda das crianças. Sherry provou quão pouco eu significava para ela, mas ela era uma boa mãe, e eu não queria afastá-la das crianças. Só queria a guarda compartilhada para que eu também pudesse permanecer uma parte importante na vida deles. Tentei ao máximo não pensar sobre nossa vida amorosa, e sobre o quanto foi humilhante ouvir minha esposa dizer ao amante, o quanto ele era superior a mim em todos os aspectos. Sabia que, se me deixasse pensar nisso agora, começaria a duvidar de mim mesmo, e eu não podia deixar isso acontecer. Ainda não. Sabia que isso viria mais tarde, e quando finalmente me atingisse, provavelmente me destruiria. Quando terminei minha lista, liguei para o escritório de Dan. Ele estava lá e disse que, até o meio-dia, teria tudo o que eu precisava. Ele até se ofereceu para ir comigo, ajudar a instalar tudo e garantir que eu soubesse usar cada equipamento. Tentei me concentrar em organizar alguns papéis na minha mesa, quando meu telefone tocou. Percebi que era Sherry, e depois de 3 toques, atendi. Sua voz sempre aquecia meu coração, mas desta vez, esse calor era apenas um presságio de uma raiva ardente. Oi, querido, como você está se sentindo? Ela perguntou na voz mais suave. Meu estômago dói um pouco. Estou preocupada com você, querido. Você saiu esta manhã antes que eu tivesse a chance de ver como você estava. Sim, eu tenho muitas coisas para resolver e pouco tempo. Então vim mais cedo. Por favor, Jack, cuide-se. Eu não sei o que faria se algo acontecesse com você. Você sabe que você, Shelby e Ryan são minha vida inteira. Você tem uma maneira bem estranha de demonstrar isso, pensei comigo, mas respondi. Sim, eu vou ficar bem. Só preciso colocar isso fora da cabeça. Bem, se você estiver disposto, hoje à noite posso pensar em uma boa maneira de fazer as coisas acontecerem para você. Pensar que eu era tão estúpido e cego, que acreditava em cada palavra dela, mas não mais. Ela vai receber tudo o que merece, só precisa esperar. Claro, vamos ver como me sinto. Menino, você deve estar se sentindo muito mal para estar tão desinteressado em algo que você sabe que é seu, querido. Sim, é só que tenho muitos problemas no momento. Nos vemos hoje à noite. Estarei em casa às 6, querido. Se precisar de algo, me liga. Estarei no escritório o dia todo. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Liguei para Dan e ele disse que já tinha tudo pronto. Nós dois trabalhamos na instalação. Colocamos tudo no lugar e testamos até às 15h30. Dan instalou o software no meu computador de casa e criou uma pasta segura para coletar e armazenar tudo que as câmeras e microfones capturassem. Fizemos testes na sala de estar, na cozinha, no quarto de hóspedes e, claro, no quarto principal, dando atenção especial a esse cômodo. Lá, foram instaladas 4 câmeras, que filmavam praticamente tudo o que acontecia. Também instalamos uma câmera e um microfone no banheiro da suíte, caso o casal decidisse tomar banho junto. Todas as câmeras eram ativadas automaticamente por movimento. Eu estava pronto. Aquela noite foi a mais difícil da minha vida. Não consegui me convencer a repetir a encenação de estar doente. Então, depois do jantar, quando as crianças já estavam dormindo, obedientemente segui minha esposa até o nosso quarto. Aquilo não era fazer amor, era só intimidade, sem qualquer carinho depois. Após a intimidade, virei de lado e fingi dormir. Sherry parecia animada, pois sempre nos abraçávamos depois de fazermos amor. Ela se pressionou contra minhas costas, me abraçou e disse: Jack, desculpa se eu não consegui te satisfazer. Não, Sherry, eu disse a ela, você sempre me satisfaz. Só, às vezes eu me pergunto se sou homem o suficiente para você. Jack, por que diz isso? Você sabe que sempre foi meu homem. Minha vida acabaria se algo acontecesse com você. Enquanto eu tiver você, não precisarei de mais ninguém. Você é meu amante ideal. Sempre foi e sempre será. Sim, mas acho que, às vezes, é difícil de acreditar. Jack, o que há de errado com você? Nada, Sherry. Só estou cansado. Fechei os olhos e tentei dormir. Algum tempo depois, ouvi Sherry chorando baixinho. Eu não senti pena dela, mas me perguntei se ela chorava de vergonha pelo que tinha feito, ou porque sentia que eu tinha sido rude com ela.
Mais uma vez, levantei antes dela e aproveitei para instalar um gravador de voz embaixo do banco do carro dela. Também verifiquei o vídeo e o áudio dos equipamentos instalados, e me certifiquei de que tudo o que fazíamos à noite era capturado claramente, mesmo em condições de pouca luz, no nosso quarto. Quando Sherry se levantou, parecia um pouco irritada, dizendo que eu havia dito algo na noite passada que magoou seus sentimentos. Então, ela me deu um beijo na bochecha e seu humor mudou para alegria. Acho que isso se devia aos planos dela naquele dia com o chefe. Servi-lhe uma xícara de café, e disse que ficaria trancado no escritório o dia todo. Ela me contou que passaria o dia mostrando algumas casas, e que estava bastante confiante de que faria uma grande venda, mas que poderia buscar Shelby e Ryan na escola. Dei-lhe um beijo na bochecha e me dirigi à porta da garagem, mas Sherry disse: Jack, você esqueceu de me dizer que me ama. Sabe como é importante para mim ouvir isso toda manhã, antes de começarmos nossos dias? Desculpa, Sherry, eu já decidi que você deveria saber como me sinto sobre você. Só tenho muita coisa na cabeça. Tá bom, eu te perdoo desta vez, mas uma mulher precisa ouvir seu homem dizer que a ama. Não se esqueça disso. Prometo que não vou esquecer. E saí. Sim, eu direi isso a alguma mulher o quanto a amo. Se, e quando, eu encontrar outra mulher em quem eu possa confiar o suficiente para me apaixonar. As informações que Sherry me deu, sobre como estaria ocupada o dia todo, me fizeram acreditar que ela provavelmente passaria um tempo com o verdadeiro amor da vida dela. Eu espero que fosse o caso. Estava cansado de jogos. Sim, queria que todo esse desastre acabasse. Passei a manhã realmente trabalhando no meu escritório, mas de olho no relógio. Finalmente, ao meio-dia, disse à minha secretária que estaria ausente por algumas horas, e coloquei meu plano em ação. Peguei a van da empresa e estacionei do outro lado da rua, em frente à minha casa, onde esperei para ver o que aconteceria. Por volta da 1 da tarde, vi o carro de Sherry estacionar na garagem. Ela abriu a porta e estacionou em seu lugar de costume. Quando saiu do carro e entrou em casa sem fechar a porta da garagem, imaginei que ela poderia sair novamente ou estaria esperando por alguém. 10 minutos depois, o mesmo carro que eu havia visto no dia em que os encontrei juntos apareceu na entrada da nossa casa e entrou na garagem, ocupando meu lugar, assim como ele havia tomado meu lugar na cama da minha esposa. Eu o vi sair do carro e a porta da garagem se fechou. Eu precisava reconhecer a ousadia deles de se encontrarem abertamente na minha casa, na minha cama. Isso só provava que ambos acreditavam que nunca seriam pegos. Ou, talvez, os dois tivessem chegado à conclusão de que não se importavam se fossem descobertos ou não. Bem, logo eles perceberão o quanto estavam errados em ambos os aspectos. Eles foram pegos, e vou garantir que ambos se importem muito com isso em breve. Logo terei todas as provas visuais de que preciso desse caso sujo. Por 13 anos, estive convencido de que minha amada esposa jamais me trairia, assim como eu jamais a trairia. Mas, então, as primeiras dúvidas surgiram. Será que ele era realmente um amante tão melhor assim? Por que ela arriscaria voluntariamente destruir nosso casamento? E o casamento dele também? Ela deveria saber que eu certamente contaria à esposa dele tudo o que os dois estavam fazendo. Eu queria desesperadamente entrar na casa e confrontá-los cara a cara. Mas para quê? O que isso resolveria? Eu os teria pego em flagrante, mas já os flagrei uma vez sem que eles soubessem. Eu me sentiria melhor se batesse no amante dela, e fosse preso por isso. Honestamente, nenhum dos dois valia a pena. Minha única preocupação era como esse horror afetaria meus filhos. E os filhos dele também, já que eu estava pronto para destruí-lo da mesma forma que ele me destruiu. Por volta das 2h30, eles devem ter terminado, pois a porta da garagem se abriu e o amante dela deu ré no carro e foi embora. 15 minutos depois, minha esposa fez o mesmo, fechando a porta da garagem atrás de si. Eu não queria perder tempo assistindo todas as filmagens. Só queria ter certeza de que as provas de que eu precisava estavam seguras no meu disco rígido. Após 10 minutos, eu já tinha visto o suficiente. Não foi uma repetição completa da última vez em que estiveram juntos, mas foi gráfico bastante. Eles começaram na mesa da cozinha, o lugar onde eu comia. Riram de quantas vezes já tinham feito aquilo, questionando se eu algum dia perceberia que estava comendo no mesmo lugar onde ele já tinha estado com ela tantas vezes. Depois, foram para nosso quarto, mas não antes de o amante sugerir que fizessem isso no quarto da minha filha, só para mudar de cenário. Minha esposa reagiu a isso e disse a ele que, de forma alguma, ela permitirá algo assim. É ruim o suficiente eu esfregar isso na cara do meu marido, mas os quartos das crianças estarão sempre fora dos limites. Pelo menos ela parecia ter algumas restrições, mas não por mim. No quarto, tiraram as roupas e passaram os próximos 40 minutos juntos. Percebi que nenhum dos dois disse que amava o outro, mas minha esposa continuava dizendo ao chefe que ele era o melhor amante que ela já tinha tido. Como um ato final, eles se mudaram para o tapete perto da lareira na sala de estar. Quando ele terminou e se vestiu para ir embora, ela tomou um banho rápido antes de sair também. Achei estranho ela não ter tido cuidado de trocar os lençóis, mas imaginei que faria isso ao buscar as crianças às 3h30, o que lhe daria tempo suficiente para limpar e ventilar o quarto, já que eu raramente voltava para casa antes das 6. Sabendo que as provas de que eu precisava estavam bem guardadas no meu disco rígido, desliguei o sistema e saí de casa, sem me dar ao trabalho de verificar a bagunça que ainda estava presente na cama do meu casamento. Eu já tinha visto o suficiente, e embora meu coração estivesse endurecido contra minha esposa, me sentia vazio por dentro, uma dor que logo deu lugar a uma raiva ardente e ao ódio. Acho que até sorri, sabendo o inferno que eu estava prestes a lançar sobre as cabeças mentirosas deles.
Voltei ao trabalho e contei tudo a Dan, tudo o que vi e ouvi. Assim como eu, ele não conseguia entender como uma esposa, supostamente amorosa como Sherry, poderia fazer tudo isso. Ela não apenas quebrou nossos votos sagrados, como fez questão de me humilhar o máximo possível, enquanto deixava claro para ele que ele era um amante melhor, um homem maior, a única pessoa que poderia completá-la. Sempre que toquei no assunto durante nossos 13 anos de casamento, ela me dizia com raiva que era algo repugnante de se pensar. Todos esses pensamentos mergulharam minha alma em um abismo profundo de dor e desespero, do qual eu sabia que precisaria sair para completar minha tarefa de destruí-los. Eu precisava encontrar um bom advogado de divórcio, e Dan sugeriu que eu contatasse o escritório de advocacia que a empresa usava, para ver se poderiam recomendar alguém. Falei com um dos advogados corporativos que eu conhecia, e ele me deu 3 nomes de advogados especializados em direitos dos maridos. O primeiro que liguei estava prestes a se aposentar, e não estava aceitando novos clientes, mas o segundo disse que arranjaria tempo para mim no dia seguinte, às 15 horas. Depois disso, decidi cuidar de cancelar os cartões de crédito, mudar beneficiários e transferir dinheiro. Quando cheguei em casa naquela noite, Sherry estava na cozinha preparando o jantar, enquanto as crianças faziam lição de casa em seus quartos. Ela vestia um vestido amarelo de verão e estava muito bonita. Por um momento, pensei que meu coração quebraria novamente. Ela sorriu e parecia tão feliz. Imaginei que fosse seu habitual bom humor da tarde. Oi, querido, como está o meu homem? Espero que você tenha tido um dia tão bom quanto o meu, disse ela, me surpreendendo, pois ergui as sobrancelhas. Meu dia foi interessante. Não foi exatamente bom, mas descobri algumas coisas que eu não sabia. Sabia perfeitamente bem o motivo do bom humor dela. Fiz uma venda. Ela respondeu, a primeira da semana, mas acho que terei outra na quinta-feira, quando mostrar mais algumas casas. Deve ter sido seu dia de sorte, disse eu, sem muito entusiasmo. Algo mais especial hoje. Encontrou alguém interessante ou especial? Ela me olhou estranhamente. Não, querido. Só um trabalho normal para passar o dia e poder voltar para casa e estar com a família. Você sabe onde está meu coração. Enquanto me trocava, percebi que os lençóis haviam sido trocados e o quarto ventilado. Havia água no chão do chuveiro, e eu comentei sobre isso quando voltei para a cozinha. Você tomou banho esta tarde? Ela literalmente pulou ao ouvir minhas palavras, e se virou para mim com uma expressão de culpa no rosto. Não, claro que não. Por que eu faria isso? Não sei, mas há água no chão do chuveiro, e ela nunca fica lá por mais de algumas horas. Ah, o ralo provavelmente está entupido de novo. Sim, talvez, mas eu limpei há algumas semanas. Quem sabe alguém está se infiltrando em nossa casa para se encontrar com o amante, e toma um banho depois, eu disse. Desta vez, ela congelou no lugar por alguns segundos. Não se virou para me enfrentar. Apenas continuou olhando para a bancada, com a cabeça baixa, e começou a separar as folhas de alface para a salada. Meu Jack, você definitivamente tem uma imaginação vívida se chegou a pensar em algo assim. Sim, é só imaginação ou é percepção extrasensorial? Às vezes sinto que consigo ler a mente das pessoas. Bem, se você pudesse ler minha mente, veria o quanto eu te amo. Ela tentou rir, mas soou forçado. Estarei no meu escritório. Me avise quando o jantar estiver pronto. Ela se virou ligeiramente e me olhou, com um semblante preocupado. O jantar foi silencioso, com pouca conversa. Cher parecia surpresa quando ocupei seu lugar habitual à mesa, e a fiz sentar-se no meu. Jack, você sempre come neste lugar à mesa. Por que mudar agora? Ah, é só bom ter uma mudança de cenário, por uma vez. Sherry me olhou estranhamente, e quando se sentou, não comeu muito, apenas rearranjou a comida em seu prato. Durante o jantar, as crianças falaram sobre seu dia, mas Sherry e eu, na maioria das vezes, apenas ouvimos, fazendo comentários apropriados de vez em quando. Depois que todos nos reunimos para ajudar a lavar os pratos, voltei para meu escritório para trabalhar em meu projeto. Revisei as filmagens, e selecionei os quadros adequados que poderia transformar em fotografias. Baixei-os para poder fazer grandes impressões na minha Epson 3000. Em seguida, escolhi cuidadosamente as legendas para acompanhar as fotografias. Tudo que eu precisava fazer era me encontrar com meu advogado para iniciar o divórcio, organizar minhas finanças, e esperar pela próxima visita da minha esposa e de seu amante em casa. Quando finalmente fui para a cama, Sherry já estava dormindo, ou pelo menos, fingindo estar. Eu tinha certeza de que minhas ações naquela noite lhe deram algo para pensar, embora isso não importasse. Não havia nada que ela pudesse fazer ou dizer, que me fizesse mudar de ideia sobre o divórcio ou sobre a traição em quinto lugar, e havia um pequeno bônus nisso. Acho que a fiz pelo menos ficar um pouco nervosa. Hoje era terça-feira, e ela mencionou que iria fazer outra venda na quinta-feira, então interpretei isso como um sinal, de que ela e seu amante se encontrariam naquele dia. Eu os destruiria naquele dia. Na manhã seguinte, acordei cedo novamente, tomei banho e saí antes que Cher acordasse. Eu tinha muito a fazer. Meu compromisso com o advogado estava agendado apenas para as 3 horas, então eu tinha bastante tempo para cuidar de todos os assuntos financeiros. Minha primeira parada foi o Departamento de Recursos Humanos, onde mudei o beneficiário do seguro de vida e do 401k, de Sherry para Shelby e Ryan. Recebi alguns olhares estranhos da mulher que me ajudou, mas não sentia que devia a ela ou a qualquer outra pessoa uma explicação sobre minhas ações. Meu próximo passo foi cancelar todos os nossos cartões de crédito conjuntos, e obter um novo apenas em meu nome. Depois, era hora de ir ao banco,
onde transferi metade do dinheiro de nossas contas correntes e de poupança conjuntas para outro banco em meu nome. Eu sabia que precisava fazer algo em relação à nossa casa, mas estava confiante de que o tribunal permitiria que Cher ficasse lá com as crianças. Então adiei qualquer ação nesse sentido até ter a chance de consultar meu advogado. Às 3 horas, me encontrei com meu advogado e o achei um cara bem legal. Ele me alertou que eu poderia esperar que ela ficasse com a guarda de Shelby Ryan, e que eu teria que dar a casa e metade de tudo mais à minha esposa, mesmo que tivesse provas de sua infidelidade. Eu disse a ele que queria que ele escrevesse um pedido, e quando ele me disse que eu nunca conseguiria tirar quase tudo dela, eu disse para não se preocupar. Estava bastante seguro de que poderia convencê-la a aceitar qualquer coisa que eu quisesse. Ele não ficou feliz, mas cedeu às minhas demandas, dizendo que tudo estaria pronto para que ela fosse notificada na manhã de sexta-feira. Também pedi que ele preparasse documentos para processar o chefe dela e a empresa coproprietária, por destruir deliberadamente meu casamento. Esses papéis também tinham que estar prontos até sexta-feira de manhã. Estava pronto. Quando cheguei em casa naquela noite, fui frio com Sherry. Honestamente, já tinha tudo e só queria que aquilo terminasse para que eu pudesse seguir em frente com minha vida. Eu sabia que ainda haveria muita dor e sofrimento pela frente, mas estava ciente de que não havia como voltar atrás. De qualquer forma, eu finalmente compartilharia a dor e o sofrimento com minha esposa e seu amante. Após um jantar tranquilo com alguma conversa, me retirei para meu espaço. Imprimi as fotos dos amantes que eu ia usar e fiz as legendas, tudo sem interrupções. Também tive tempo de escrever uma carta para a esposa de Greg Allen, anexando algumas cópias das grandes fotografias que usei nos cartazes, e destacando que eu tinha bastante vídeo para fornecer a ela, caso decidisse divorciar-se do marido. Logo depois das 11 horas, entrei no nosso quarto para me certificar de que Cher estava realmente dormindo. Então fui até seu carro, tirei o gravador debaixo do assento, rebobinei e escutei o que havia nele. Eu só ouvi um lado das conversas e parecia haver algumas chamadas de trabalho, mas houve uma para Greg. Olá, querido, obrigada novamente por este dia. Eu também sinto sua falta depois que estamos juntos. Sim, ó Deus, uma semana inteira juntos. Que paraíso. Sim, talvez possamos em breve. Podemos organizar uma convenção imobiliária imperdível. Risadas. Sim, querido, nos encontramos na quinta-feira à tarde. Mal posso esperar. Tchau, querido. Fiquei surpreso ao descobrir que o que ela disse não doía tanto quanto antes. Ela não sabia o quão em breve se tornaria a propriedade exclusiva dele para sempre. E, é claro, o fato de que um dia eu destruiria a vida doce deles me proporcionou sentimentos agradáveis. A vingança era uma medicina poderosa. Substituí a fita por uma nova e coloquei o gravador de volta debaixo do assento, onde esperava que gravasse evidências de seu tormento no dia seguinte, quando seu mundo desmoronasse. Mal dormi naquela noite, não porque estivesse de coração partido, eu já tinha superado isso. Não, tive dificuldades para dormir, pois estava antecipando tudo o que aconteceria no dia seguinte. A última vez que acordei cedo, enquanto Cher continuava dormindo, fiquei de pé, e olhei para a mulher que era o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, a mulher com quem eu esperava passar o resto da minha vida. Senti lágrimas se formando nos meus olhos ao perceber que havia dormido com ela pela última vez. Nunca mais farei amor com ela, nunca mais nos abraçaremos ou conversaremos sobre nosso futuro. Não tínhamos futuro. E, enquanto me virava e ia embora, perguntei a mim mesmo se ela sabia o preço que teria que pagar por ter me virado as costas. Ela pode não ter sabido, mas logo descobriria. Tomei banho e saí de casa. Tomei café da manhã no diner, e depois passei rapidamente no trabalho para avisar minha secretária de que eu estaria fora o dia todo. Liguei para Dan e disse a ele o que estava prestes a acontecer. Ele me desejou boa sorte, disse para eu ter cuidado e me avisar como tinha sido. Passei rapidamente no meu advogado para garantir que tudo estivesse pronto, para que minha esposa e Greg Allen fossem notificados no dia seguinte. Depois disso, liguei para minha esposa para avisá-la de que eu iria buscar as crianças na escola. Minha mãe queria ficar com elas para o final de semana prolongado, então eu passaria em casa por volta das 15h45 para pegar algumas roupas e levar tudo direto para a casa da mamãe. Minha esposa achou maravilhoso, e com sua voz doce, me disse que no sábado teríamos tempo para passar o dia na cama. Claro, eu disse a ela, e desliguei. Cheguei ao ponto em que simplesmente não conseguia mais ouvi-la. Eu não tinha pressa para voltar para casa. Às 12h30, estava estacionado na esquina, esperando o evento começar. Meu carro estava em grande parte escondido da vista, mas eu conseguia ver qualquer carro que entrasse na minha garagem. Não precisava ver a porta da garagem subir e descer. Minha esposa e seu amante eram previsíveis, para dizer o mínimo, e eu conhecia a rotina deles. Às 12h50, vi o carro de Cher entrar na garagem, seguido 5 minutos depois pelo carro de Greg Allen. Eu deveria ter sentido dor ao saber que minha esposa e seu chefe estavam juntos na minha cama, enquanto eu esperava na esquina que eles terminassem, mas a dor havia desaparecido. Eu não conseguia acreditar em como estava calmo, ao imaginar todas as coisas que sabia que eles faziam juntos. Era quase como uma memória de um filme barato, com uma trama fraca, mas um final incrível. A 10 minutos para as 3, vi o carro de Alan sair da garagem e se afastar. 10 minutos depois, Cher o seguiu. Assim que eles saíram, entrei na garagem e fechei a porta. Eu tinha trabalho a fazer, e pouco tempo para terminá-lo. Fui ao meu escritório e verifiquei a gravação da sessão da tarde. Estava tudo lá, mas dessa vez houve uma diferença. Desta vez, eu não me importava.
Uma vez que tive certeza de que as gravações estavam salvas no meu disco rígido, passei os próximos minutos carregando todos os meus cartazes pornográficos que eu havia feito, subindo as escadas e os colocando ao lado da porta da frente, onde estariam à mão. Em seguida, arrumei uma escova de dentes e algumas roupas para Shelby Ryan, e coloquei tudo no meu carro. Meu único arrependimento era o quanto de dor eu causaria às duas crianças que amava mais do que tudo no mundo. Fui consolado pelo fato de que eu não era a causa da dor que logo sentiriam, ao perceber que sua mãe e pai não estavam mais juntos. Não, toda a responsabilidade recaía firmemente sobre os ombros da mãe deles. Foi ela quem decidiu iniciar um longo caso amoroso e destruir completamente nossa família. Dirigi até a escola às 15h15 e os busquei assim que o sinal final tocou. Disse a eles que iriam passar o final de semana com a vovó, e como ela sempre os mimava, eles ficaram encantados. 45 minutos depois, os deixei e voltei para casa, onde coloquei meu plano em ação. E isso nos leva de volta ao ponto em que começamos. Uma cama, uma mesa e um tapete, com todos os cartazes. Os vizinhos estão assistindo, e Sherry chega em casa horrorizada ao descobrir a verdade. Eu sei de tudo. Não ouvi nada de Sherry naquela noite, embora achasse que ouviria. A polícia me visitou 1 hora depois que Sherry saiu. Eles se solidarizaram comigo, mas disseram que eu precisava remover os cartazes e as fotografias. Caso contrário, teria que ser punido por perturbar a paz e por obscenidade. Eu os tirei. Eles fizeram o que eu queria que fizessem. Minha esposa os viu, e pelo olhar em seu rosto, percebi que a vida dela começava a desmoronar. Acordei na manhã de sexta-feira com uma ressaca de classe mundial, mas, apesar disso, me sentia forte. Sim, estava triste e sozinho, mas sabia que tinha força para enterrar minha raiva e ódio por tempo suficiente para me vingar da minha esposa infiel e de seu amante idiota. Por volta do meio-dia, abri as cortinas da janela e vi que o tapete, a mesa da cozinha e a cama haviam sumido. Tudo o que restava era o colchão e os lençóis sujos. Eu os arrastaria ou queimaria depois, pensei. O restante da manhã passou sem incidentes, mas às 15 horas tudo virou um inferno. Eu estava confiante de que a esposa de Greg Adams havia recebido a carta e as fotografias naquela manhã, e meu advogado me ligou para informar que tanto Cher quanto Greg Adams e seus associados haviam sido notificados no trabalho. Ele disse que estava lá quando eles foram notificados, e que Cher gritou e caiu no chão, soluçando, enquanto Greg Adams a ignorava completamente, caminhando pela sala, me chamando de idiota e ameaçando me matar. No entanto, seus sócios se trancaram atrás de portas fechadas por 15 minutos, antes de voltar para entregar a Cher seu pagamento final, e informar que seus serviços não eram mais necessários. Eles também apresentaram a Greg um cheque por sua parte na sociedade. Quando ele disse que não tinha intenção de vender para eles, citaram a seção de seu estatuto social, que tratava da moralidade e da fraternização íntima com funcionários. O estatuto claramente lhes dava o mandato e o direito de romper todas as relações com ele e sua amante. Ao mesmo tempo, a recepcionista da entrada informou que sua esposa estava ligando e exigindo falar com ele. Ela havia recebido a carta e as fotografias, e queria lhe dizer para não se preocupar em voltar para casa, além de informá-lo de que entraria com pedido de divórcio no dia seguinte. Mais tarde, soube pelo marido de uma das mulheres que trabalhavam na agência, que após ser escoltada para fora do prédio, todos se voltaram contra minha futura ex-esposa, e ela ficou no chão por uns bons 30 minutos, soluçando. Em um certo momento, aparentemente conseguiu se recompor o suficiente para deixar o prédio, mas ninguém sabia para onde ela foi. No dia seguinte, Sherry finalmente me ligou. Sua voz estava terrível. Ela queria saber onde estavam as crianças e se elas sabiam. Eu lhe disse que estavam seguras com minha mãe, que não sabiam, e que não ouviriam nenhum detalhe sujo de mim. Ela me agradeceu por isso, e então perguntou se poderia vir buscar algumas de suas coisas. E, claro, eu disse que poderia. Tudo que ela tinha a fazer era me avisar quando, e eu estaria fora por algumas horas enquanto ela pegava o que precisava. Ela queria saber se eu poderia ficar e conversar com ela, e eu disse que realmente não tinha nada a dizer, o que a fez começar a chorar novamente. Você sabe, eu sinto muito, ela disse. Você precisa saber o quanto eu sinto, Jack, e que eu nunca quis te machucar. Eu não consegui evitar, e comecei a rir. Como você pode me dizer que sente pena de mim, Sherry, se nunca quis me machucar? O que você acha que eu vou fazer quando descobrir? Parabenizá-los. Eu não queria que você descobrisse. Eu te amo, Jack. Nunca amei ninguém além de você. Eu não acho que você realmente acredita nisso, Sherry. Como pode acreditar, depois de ter dito ao seu amante o quanto ele te fazia sentir melhor do que eu jamais poderia? Como ele era o único homem que poderia te completar? Jack, eu nunca disse tais coisas. Como você pode pensar que eu diria isso para ele? Porque eu tenho gravações de você dizendo tudo isso para ele, Sherry. Cada palavra, cada vergonha que você tentou colocar sobre minha cabeça na frente dele, cada coisa deprecia que você poderia dizer sobre qualquer homem, e que você contou ao seu amante sobre mim, seu marido. Eu não tenho nada a dizer a você, Sherry, e não há nada que você possa dizer que faça a menor diferença em como eu me sinto por você. Eu te amo, Jack. Você tem que acreditar nisso. Eu sempre amei você, só você. Eu não sei o que me fez dizer tudo isso para Greg. Você tem que acreditar que não quis dizer nada disso. Eu só estava tentando elevar o ego dele, porque ele sempre me dizia como a esposa dele sempre o menosprezava. Então, deixe-me esclarecer as coisas. Você me menosprezou constantemente na frente dele, desvalorizando minhas tentativas patéticas de fazer amor, para que você pudesse massagear o ego dele e fortalecê-lo, porque você sentia pena dele. É essa a sua história.
Você se sentiu mal porque a esposa dele o humilhou, então você não só me humilhou, mas também teve intimidade com ele de todas as maneiras possíveis nos últimos 6 meses só para fazê-lo se sentir melhor? Sim, Jack, eu nunca quis te machucar. Não quis dizer nada disso. Se você não quis dizer nada disso, então por que você fez? Estou surpreso por ter demorado tanto para ver o quão patética você é. Como eu me envergonho da minha cegueira estúpida. Eu não o amo, Jack. Eu te amo. Por favor, Jack, se você puder encontrar em seu coração uma chance de me dar a oportunidade de consertar as coisas, eu te darei tudo de mim. Você tem que acreditar. Eu cometi um erro, mas isso não pode ser o fim de nós. Deixe-me te mostrar, por favor, Jack. Por favor, não me deixe. Sinto muito, Sherry, eu não te amo. E eu não te deixei, você me deixou. As coisas que você fez com ele, as coisas vilesas que você disse sobre mim repetidamente por mais de 6 meses, provam que você não me ama. Você não pode amar alguém e desejar a ele tal dor, sofrimento e humilhação. Eu te acho repugnante, Sherry, malévola e repugnante. E mal posso esperar para você sair da minha vida. A única razão pela qual eu vou ter alguma coisa a ver com você é por causa das crianças. Lembra delas, Shelby e Ryan, os filhos que criamos quando ainda éramos uma família. Eu quero poupá-los da maior dor possível, mas não quero poupá-la de nada disso. O que eu realmente quero é que você sinta toda a dor que você me causou. Você e seu amante Greg, ambos merecem isso, e eu quero que você sinta. Por que você contou à esposa dele sobre isso, Jack? Não foi justo, não é justo. Você está completamente louca, Sherry. O que você fez comigo e com nossas crianças é injusto. Que diabos você acha que eu disse a ela? Número 1. Ele destruiu minha família tendo intimidade com minha esposa repetidamente. Número 2. Ele tomou conta do único corpo nesta terra que eu achava que era meu, e fez com que ela lhe dissesse o quão maravilhoso ele era, e o quão patético eu era. E número 3. A esposa dele precisava saber o quão absolutamente insignificante ela era ao viver com ele. O que ela faz com essa informação depende apenas dela. Eles têm filhos, Jack. Eu também, Sherry, e quero proteger minhas 2 crianças. Sinto pena dos filhos dele também, mas não é por minha causa que eles podem enfrentar a possibilidade de um futuro sem o pai. A culpa é dele e sua também. Sherry, eu me recuso a assumir qualquer culpa. Eu não quero me divorciar, Jack. Eu vou lutar pelo nosso casamento. Não há nada pelo que lutar. Honestamente, eu preferiria morrer a estar preso a você pelo resto da minha vida. Eu sei que você me ama, Jack. Você não pode simplesmente desligar isso por causa de um incidente como esse. Meu Deus, você está delirando. Totalmente fora de si. Você leu a petição de divórcio que foi protocolada contra você? Não. Porque, em nome de Deus, se você apenas me ouvir e me deixar fazer as pazes, não haverá divórcio. Se você não puder fazer isso por mim, ao menos faça isso por Shelby e Ryan. Eles precisam de uma mãe e um pai, Jack. Eles sempre terão uma mãe e um pai. Nós apenas não estaremos casados ou vivendo na mesma casa juntos. Se você tivesse se dado ao trabalho de ler a petição, teria visto que, enquanto você concordar com a custódia compartilhada de nossos filhos, pode ficar na casa e ter metade de todos os nossos bens. O que não está na petição, mas o que estou te dizendo agora, é que se você não assinar e concordar com os termos mais do que favoráveis que estou oferecendo, eu compartilharei vídeos seus com todas as pessoas que você já conheceu, incluindo seus pais, irmã, filhos e qualquer outra pessoa que eu conseguir lembrar. Você não vai fazer isso, Jack. Você não pode me odiar tanto assim. Oh, é aí que você se engana, Sherry. Eu te odeio, e nada neste mundo vai me parar. Lute contra mim e eu vou arruinar sua vida para sempre. E sim, Sherry, eu posso te odiar tanto assim. Por favor, Jack, não faça isso. Assine os papéis do divórcio, Sherry, por favor. Jack, deixe-me compensá-lo. Não, assine os papéis, Sherry. Oh Deus, por favor, assine os papéis. Desliguei. Sherry assinou os papéis, e o divórcio foi finalizado em 6 meses. Ela vive com Shelby e Ryan na casa que um dia compartilhamos, e eu moro em um condomínio a poucos quarteirões de distância. Estamos no mesmo distrito escolar, então houve poucas interrupções na rotina das crianças, embora a dor do divórcio tenha sido sentida por ambos. Shelby me disse que a mãe dela admitiu que cometeram um grande erro, e que nosso casamento não poderia sobreviver, mas ambos asseguramos às crianças que sempre estaríamos lá por elas. Não tenho ideia do que Sherry contou a seus pais e à irmã sobre a separação, mas como eles estão falando comigo, não acho que ela tenha dito que a culpa foi minha. Quanto à minha mãe, foi apenas algo que nem Sherry nem eu poderíamos ignorar. Eu tive uma última chance de pegar o gravador do carro da Sherry, e a gravação era memorável. No caminho para casa, ela ligou para Greg e o agradeceu novamente pelo dia maravilhoso, mas disse que achava que eu poderia estar desconfiado, e sugeriu que adiassem por algumas semanas, até ter certeza de que a situação estava tranquila. Então, ao chegar em casa, ela ficou confusa, se perguntando o que todas aquelas pessoas estavam fazendo na rua, olhando para nosso quintal. Quando ela viu os cartazes e as fotografias, e percebeu o que eu havia feito, seus gritos quase quebraram o gravador. Ao sair, ela chorou e perguntou: "O que você fez, Jack? O que você fez?" Então, acho que a realidade a atingiu como um balde de água gelada, e sua história mudou para: "Oh Deus, o que eu fiz? Não, Deus, por favor, o que eu fiz? Por favor, Deus, faça isso tudo desaparecer." Ela conseguiu ligar para seu amante, e quando ele atendeu, ela gritou: "Ele sabe, Greg. Jack sabe de tudo sobre nós." E então ela simplesmente chorou.
Já faz mais de um ano desde que as chamas do inferno nos consumiram, e estou começando a juntar as peças novamente. Não estou namorando ainda, e provavelmente, não vou namorar por um tempo. O pensamento de repetir o que acabei de vivenciar me deixa muito cauteloso em relação a outro relacionamento sério. Shelby me disse que a mãe dela saiu em um encontro uma vez, mas voltou para casa chorando, e até onde ela sabia, nunca mais saiu novamente. Sherry conseguiu um emprego como secretária em uma vila de aposentados. Nunca descobri se ela ainda está em contato com Greg Allen, e não me importo. Greg Allen e sua esposa se divorciaram, e ele não conseguiu encontrar um emprego. Mesmo que eu não tenha enviado vídeos da diversão deles para ninguém, Sherry sabia que eu destruiria o Greg. Parece que muitas empresas têm medo de contratar alguém que tem a reputação de seduzir mulheres casadas e arruinar seus casamentos. Claro, eu desfocava o rosto da Sherry no vídeo, mas deixei todo o áudio intacto. Recentemente ouvi que a ex-esposa de Greg está namorando um cara legal, um policial, e parece que as coisas estão ficando sérias. Boa sorte para ela. Ah, a propósito, sobre a antiga empresa de Greg, para evitar má publicidade, fizeram uma oferta generosa para não processá-los. Eu aceitei, e pelo que entendi, tudo isso está atrás de nós agora. Estou apenas interessado em meus filhos e no futuro deles. Talvez um dia meu futuro se torne importante para mim também. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de um aplicativo que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Com mais de 60 mil conteúdos entre canais abertos, filmes e séries do momento para você assistir e se divertir a hora que quiser e onde estiver. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos como o OP teve que ser frio para não quebrar a cara do AP talarico e ir parar na prisão. Ser frio assim é para poucos. As leis não deixam você agir como deveria nesses casos, não é mesmo? Essas esposas traidoras, quando são pegas, sempre falam a mesma coisa: eu te amo e não amei mais ninguém. Não significou nada. Eu nunca quis te machucar. Eu cometi um erro, e blá blá blá. Não, querida, você não ama o seu marido. Você ama somente o que ele te proporciona. Você só ama a segurança que ele lhe dá. Você o dá como garantido e nem sente nada mais por ele. Essa é a verdade nua e crua. Eu gostei do jeito que ele tratou a traidora, e fez ela e seu AP se ferrar no trabalho. Achei que faltou um confronto com o AP, mas como mencionei antes, as leis não deixam a gente agir como a gente gostaria nesses casos. Foi um relato muito bom. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.